A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Preste muita atenção no que Deus irá falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor e fique até o final, porque Deus tem uma palavra de salvação, de libertação, de mudança de vida. Então fique até o final para você ver o que Deus irá falar contigo. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, nos fala bem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é muito interessante esses versículos aqui estão dentro de um texto. Eu creio que muitos já ouviram falar, louvado seja o nome do Senhor, desses versículos, pois é muito conhecido. E se vocês foram parar para ler e estudar o contexto, o que vem antes, Jesus ele instrui a Nicodemos acerca do nascimento, louvado seja o nome do Senhor, que vai contar algumas coisas que havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, que ele foi até Jesus e disse que ele sabia que ele era, louvado seja o nome do Senhor, Jesus o Cristo, que ele sabia que era, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus era Filho de Deus, que ninguém poderia fazer tais sinais como Jesus fazia se Deus não fosse com ele. E aí, como Jesus começou a falar sobre algumas coisas, louvado seja Deus, até que chegou nesses 3 versículos aqui. Então é nesses 3 versículos que Deus irá falar comigo e contigo. A Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, estava aqui na terra, amando de Deus, enviado por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não foi apenas um ser humano, não foi apenas um homem qualquer que muitos pensam que Jesus era apenas um homem, era apenas um ser vivente, mas Jesus era e é o Filho de Deus, porque ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus é a palavra, essa palavra aqui que nós estamos lendo e vendo é Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o Filho de Deus. Então o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi enviado à terra com o objetivo de salvar a humanidade do fogo do inferno, de salvar a minha e a tua vida da condenação eterna, para que todo aquele que nele crê, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele é o teu Salvador, você vai ter a vida eterna. Mas se você não crê que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele não é o teu Salvador, você está condenado. Mas, irmão evangelista Marcos Vinícius, se eu não creio, estou condenado, mas condenado ao quê? Se eu não creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, eu estou condenado ao inferno. Mas por causa de quê? Por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões, porque são elas que, se eu não me arrepender, e se eu não crer que Jesus ele é meu Salvador, que só através dele que eu posso conseguir vencer a minha natureza, o pecado, eu vou perecer no fogo do inferno. E eu tenho que falar isso para você,
porque eu não posso omitir a verdade, eu não posso falar que você vai para o céu porque você tem um coração bom. Muitas pessoas pensam que ir para o céu tem que ter um coração bom, mas Deus não vê dessa maneira. Para você ir para o céu, você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o teu Salvador, que Deus enviou Jesus para a terra não para condenar a minha e a tua vida, porque tem muitas pessoas que falam coisas horrores sobre a pessoa de Jesus. E Jesus, ele não veio para julgar e nem condenar a minha e a tua vida. Louvado seja Deus. Esse ainda não é, louvado seja o nome do Senhor, a direção que Deus ele deu para Jesus, mas Deus deu a direção ao nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador das nações para todo que nele crê. Então, Deus enviou o seu Filho, que é Jesus, não para condenar a minha e a tua vida, para dizer o que você é, o que você não é, mas ele veio para que o mundo, todos nós seres humanos, possamos ser salvos por ele, porque a Bíblia nos fala que ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus falando, ou seja, vocês, no caso de Jesus falando para nós, vocês não podem ir para o céu se vocês não passarem por mim, porque eu sou a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que crer na palavra, nós temos que viver a palavra e buscar a palavra para, enfim, nós irmos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor ele não quer que nós não deixamos de acreditar que ele é o Filho de Deus. O nosso Deus, ele quer que nós acreditamos que ele enviou seu Filho à terra para salvar a minha e a tua alma. Deus, eu creio que fica triste quando ele envia o teu servo, a tua serva, para falar da salvação eterna e o homem e a mulher despreza, pensa que não há vida após a morte. Há sim. Há uma condenação eterna após a morte. Se você morrer com Cristo e crer que ele é o Filho de Deus, você vai para o céu. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Então, nós temos o direito e a escolha da onde que nós queremos ir, porque você tem a palavra para você buscar, você tem a palavra para você consultar como que deve ser a sua vida, o que você deve fazer, o que não deve para você ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo isso que Jesus fez através da palavra de Deus foi para nos dar a salvação. Você pensa que você está vivo hoje ou você está viva, que é porque você quer, mas é Deus que quer que eu e você estejamos vivos. Você só não morreu, nós só não morremos ainda, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O favor imerecido do Senhor Jesus para a nossa vida, ele está, louvado seja o nome do Senhor, sobre a nossa vida. Então Deus, pela misericórdia dele, ele não deixa você perecer no mal. O Senhor não deixa você ser consumido pelo mal, porque ele quer te dar a salvação. Ele quer te dar a ajuda, o suporte, a força para você entender que ele é o teu Salvador e que o problema, a dor e a dificuldade não é nada perante o que ele tem para a tua vida. Então, meus irmãos, um recado de Deus eu falo para você. Deus, ele te ama de uma tal maneira que eu e você não estamos a compreender. Você, eu, muitas das vezes ouvimos a palavra do Senhor, nós vemos e ouvimos que Deus, ele é amor, mas também Deus, ele é fogo consumidor. Da mesma maneira que Deus constrói, Deus cria, Deus forma, ele também mata, ele destrói, ele desfaz. Então, meus irmãos, Deus, ele quer te salvar, mas você também tem que querer, louvado seja o nome do Senhor, buscar a salvação da tua alma. Porque daqui a um dia, uma hora, um minuto, um segundo, só Deus sabe,
Jesus, ele pode voltar para buscar a tua igreja. E se nós não crermos no Filho de Deus, na palavra, nós vamos ficar e não vamos ir para o céu. Mas a palavra de Deus está sendo pregada para você que ainda não conhece Jesus ou para você que não crê que Jesus é Filho de Deus. Porque Deus não quer que você pereça no inferno, mas Deus quer te dar a salvação. Então, o conselho de Deus é você buscar o Senhor, buscar nas campanhas, buscar com um propósito de aprender e entender o que o Senhor Jesus ele tem para a tua vida, para você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus ele tem grandes coisas a manifestar, a fazer na tua vida, mas você tem que crer e você tem que aceitar o Filho de Deus na tua vida para você ser um homem, uma mulher de honra, que não abaixa a cabeça para o problema, que não aceita o pecado e nem concorda com o erro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor de Deus ele é supremo na minha e na tua vida. E muitas das vezes nós desprezamos esse amor. E nós não sabemos, nem temos noção muitas das vezes, do erro que nós estamos cometendo, de não ouvir essa palavra, de não guardar essa palavra, de não praticar. Mas tudo tem consequência. Tudo nessa vida que nós fazemos, sendo bem ou mal, tem consequência. Então, se você quer o bem para a tua vida, a consequência do bem, ouça a palavra do Senhor, creia que Jesus ele é o teu Salvador e tenha ao Senhor na tua vida para você, louvado seja o nome do Senhor, e entender que Deus ele é tudo, que Deus ele é prioridade na tua vida, porque Deus, ele, o desejo do Senhor, a Bíblia nos fala que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, que todos vão para o céu e que ninguém se perca. Então Jesus ele não quer que você se perca. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, Jesus ele não quer que nós continuamos com a vida que nós estamos vivendo. O Senhor ele não quer que nós continuamos da maneira que nós estamos, mas o Senhor ele quer uma vida nova. E o Senhor ele quer um caminho novo da nossa parte para com Ele, porque a palavra de Deus, quando você vive ela e aceita ela te dá um caminho novo, ela te dá uma mente nova, ela te dá novas direções, novos passos, novas sabedorias, novas amizades, novos lugares. Uma vida nova você tem na presença do Senhor quando você tem a palavra. Então, para você que está cansado ou cansada de viver a mesma vida, uma vida de fracasso, de derrota, de decadência, é só você ter a palavra, o Espírito Santo do Senhor, que você vai ver que o problema, o mal, ele não pode e não vai conseguir te vencer, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está na tua vida e ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra e também não vai ser a sua que ele vai perder. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia que Jesus é o Filho de Deus, para que você não seja condenado, mas para que você tenha a vida eterna, porque Jesus ele quer te dar a salvação, mas só basta você escolher se você quer ou não. Então, a partir de hoje, você tem uma direção nova, um caminho novo, um pensamento novo para você trilhar na tua vida. Ou é com Jesus ou sem Jesus, mas sabendo que para aqueles que não crê, será condenado ao inferno. E para aqueles que crê, terá a vida eterna, irá para o céu. Não tem nada melhor nessa vida do que nós vivermos com Jesus e ir para o céu. Louvado seja Deus.